Olá pessoal, vamos dar continuidade com a nossa disciplina. Hoje os nossos tópicos que a gente vai debater aqui são liderança e estilos gerenciais, assim como o desenvolvimento de equipes e as novas tecnologias da gestão. Então, começando nossa aula falando sobre liderança e estilos gerenciais. Nós já sabemos que líder e chefe são dois conceitos, duas posições totalmente diferentes. O líder, ele nem sempre é o gestor da instituição, assim como o gestor muitas vezes pode não ser um líder. Por quê? Porque liderança está mais relacionado a aspectos comportamentais, uma maneira de ser e não de ter um cargo, como é o cargo do gestor, que tem aquele cargo e aquele cargo lhe confere uma certa autoridade sobre a equipe. Sobre liderança, a gente tem que ver que ela engloba características que se relacionam principalmente com o ato de conseguir influenciar as pessoas para que essas realizem uma determinada atividade. E são características que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, através de experiências ou através de algum processo de formação, algum treinamento. Por exemplo, os nossos pais, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, eles exercem esse papel de liderança, quando nos orienta a aprender, a fazer alguma coisa. Assim como alguns dos nossos colegas de escola, de faculdade, pessoas que têm características de liderança, uma liderança nata. Os pais, alguns, eles tendem mais para o lado autoritário, mas muitos, na maioria deles, eles conseguem exercer essa liderança de uma forma que a gente nem percebe que, de fato, é uma liderança. Porque são características já tão sutis do cotidiano que a gente não sabe realmente identificar características de líderes nos nossos pais. Trazendo a discussão para a questão de líder e de chefe, nós sabemos que o chefe ele se utiliza da autoridade para estar ali impondo a sua vontade, para estar impondo uma atividade, para estar comandando pessoas. Tal autoridade é conferida por algum cargo, seja um cargo de coordenação, de supervisão, de gerência. Já o líder, ele consegue envolver, ele é capaz de influenciar essas pessoas para que todas consigam auxiliar no processo e assim todos atinjam o objetivo. O líder, ele vai estar sempre relacionado com a questão de motivação, de autoconhecimento, de compartilhar conhecimento e até mesmo de tentar promover, tentar fazer com que sua equipe se desenvolva. Continuando a nossa aula, a gente vai falar sobre alguns estilos gerenciais, que são estilos que são desenvolvidos dentro das empresas. Esses estilos gerenciais, nós vamos começar pela gestão autocrática, que ele é um estilo onde o que vigora uma postura é realmente autoritária, controladora e centralizadora, onde o líder ele praticamente consegue fazer ali, consegue gerir a instituição. O líder não, o gestor consegue gerir a instituição de maneira praticamente é, autoritária mesmo, consegue ali impor a sua orientação sem dar muitas oportunidades de participação, sem escutar a sua equipe. Nesse tipo de liderança, pessoal, há muito pouca ou praticamente nenhuma abertura para que a equipe se posicione, para que traga sugestões, questionamentos, críticas. Então o diálogo ele é muito restrito e praticamente quase que inexistente. Nós temos algumas vantagens desse tipo de estilo. Por exemplo, agilidade nos processos decisórios, tendo em vista que tudo está centralizado ali no gestor. Os liderados tendem a ser mais produtivos, sob liderança da pressão e não sobre a influência, como seria o caso de uma liderança coaching. E maior controle dos processos, uma maior especialização. Já a desvantagem dessa liderança é a questão do líder ser visto como um ditador. Ele não é bem visto perante a equipe devido a essa postura dele. Os liderados geralmente podem se sentir desvalorizados e também a função centralizadora acaba sobrecarregando esse gestor. Partindo aqui para a próxima, nós temos uma gestão, uma liderança, uma gestão voltada mais para o democrático, que ela é totalmente o contrário lá da primeira que a gente viu, da autocrática. Então, ela já é um estilo aberto à participação, aberto ao diálogo. Ela se preocupa também com a satisfação, com o bem-estar, com a motivação e com os bons relacionamentos, principalmente a comunicação entre o líder e a equipe. E nós temos aqui algumas vantagens.
Interação, a equipe ela interage, ela participa, ela tem essa abertura. Atenção à satisfação, o gestor e a empresa, consequentemente, eles passam a ter essa atenção em relação à satisfação da equipe. Valorização do time, isso é muito importante, porque através dessa valorização nós podemos obter aí a motivação deles. Maior comprometimento com a responsabilidade dos membros. Agora a gente vai falar sobre as desvantagens desse tipo de estilo gerencial. Qual é ele? Os processos decisórios podem ser lentos, tendo em vista que mais pessoas nesse sistema vão poder falar, então isso pode comprometer a agilidade. Exige um nível de maturidade e comprometimento muito grande da equipe, então as pessoas têm que estar realmente alinhadas com a atividade que está sendo executada. E existe o risco de perca do controle de determinadas tarefas no processo. Um outro estilo de liderança que nós temos aqui, inclusive na apostila de vocês podem estar se aprofundando ainda mais nesses estilos, não só nesse, mas como nos outros que eu já falei para vocês. É a gestão liberal, que parte do pressuposto, gente, pessoal, essa gestão parte do pressuposto onde toda a equipe tem maturidade suficiente para conseguir executar as suas atividades sem necessariamente ter alguém ali orientando, cobrando, lembrando dos prazos. Então ela está muito relacionada com autogestão. Isso pode ser um ponto muito crítico, tendo em vista que nem todos na equipe estão ali no mesmo nível de autogerenciamento, de comprometimento com a atividade. Então, quais as vantagens desse estilo de gestão liberal? É liberdade para a tomada de decisões, tendo em vista que a equipe realmente ela tem muita liberdade. Confiança no trabalho do liderado, ou seja, confiança na equipe. Descentralização e pouca burocracia. Só que tudo isso também pode gerar algumas desvantagens, que é o que a gente vai ver agora. Como baixa produtividade, tendo em vista que a equipe ela não recebe feedback, a orientação geralmente é muito baixa, isso compromete o controle da qualidade. Sentimento de falta de direcionamento, já que o gestor ele deixa ali a equipe, digamos que solta, para tomar algumas decisões, então pode surgir esse sentimento de falta de direcionamento. E individualismo e pouco respeito à figura do líder. Nós vemos aí as vantagens e desvantagens desse estilo de liderança, que é o liberal, onde ele exige um grau de maturidade muito grande. Pode ser que a equipe não consiga atingir os objetivos, tendo em vista as múltiplas características que nós temos ali dentro de uma equipe. Então as pessoas podem não estar alinhadas ali no mesmo nível. E nós temos o estilo de gestão que ele é situacional. O que é isso? Quer dizer que a postura do gestor ele vai estar relacionada, ele vai mudar de acordo com determinada situação. Então, neste estilo de liderança, são levados em consideração níveis diferentes de maturidade e de desenvolvimento das pessoas. Então, a postura do gestor ela vai variar de acordo com esses níveis que ele percebe ali na equipe. Então, a maturidade da equipe ela é classificada em 4 estágios. Esses estágios eles levam em consideração principalmente a motivação e a experiência. Nós temos aqui as vantagens. Flexibilidade na atuação, no sentido em que cada situação é analisada de acordo com o seu cenário. Otimização do tempo do gestor, aumentando a sua produtividade e da equipe. Desenvolvimento de maturidade da equipe e do líder. E quais são as desvantagens? Falta de padronização de determinados processos, tendo em vista que a postura ela vai variar de acordo com os níveis da equipe. Então nós não vamos ter aí um padrão, não vamos ter um processo muito bem desenhado, muito bem alinhado. Isso pode ser um risco muito grande, principalmente quando a equipe engloba novos funcionários, porque quando eu tenho um processo padronizado, quando eu tenho um processo desenhado, fica mais fácil eu estar fazendo o treinamento, fazendo a integração de um novo colaborador, diferente de quando eu não tenho esse processo. E também quando esse processo ele é bem estruturado, ele é bem padronizado, fica mais fácil dos colaboradores de outros setores conhecer esses processos e assim compreender um possível entrave que venha ter numa determinada atividade. Dependência do domínio do líder para lidar com diversas situações e perfis profissionais. Como a equipe ela é vista pelo líder por níveis diferentes, a equipe ela fica ali muito
presa à figura do líder, então ela fica muito dependente, pois algumas atitudes, algumas tomadas de decisão, elas dependem muito de como o líder enxerga aquela situação, tendo em vista que a liderança ela é situacional. E aqui nós temos um estilo de liderança, ele atualmente é muito debatido em eventos de administração, na própria TV, na própria internet, a gente vê muito falar sobre isso, que é uma liderança mais voltada para a área do coaching, onde o líder que atua nesse estilo, ele possui a capacidade de identificar competências e habilidades de cada colaborador e trabalhar o seu desenvolvimento, estimulando a autoconfiança e a visão de futuro. Então o coach, ele trabalha muito essa questão realmente de se autoconhecer, de ver quais são as potencialidades de algumas habilidades e competências que possa ser desenvolvida na equipe. Então esse líder, ele faz uma análise assim bem criteriosa de cada indivíduo, no intuito de identificar quais são essas habilidades que possam ser desenvolvidas para estar trazendo aí mais rendimento para aquele profissional. Nós temos aqui algumas vantagens. Quais são elas? É muito focado na performance do indivíduo, então esse gestor, esse líder, ele vai realmente tentar promover, vai tentar levar esse indivíduo a uma alta performance. Maior cooperação e compromisso do time, então existe um foco muito grande na cooperação dentro das pessoas que formam a equipe. Isso é bom porque engaja, porque traz realmente um sentimento de pertencimento e de apoio uns nos outros. Existe uma importância muito grande do feedback, tendo em vista que esses feedbacks eles são importantes para nortear o trabalho, seja um feedback que tem uma frequência semanal, mensal, mas ele precisa ser dado. Então esse estilo de liderança ele foca muito nesse retorno da informação para o colaborador. E desenvolvimento contínuo de líderes e liderados. É um tipo de gestão onde realmente prima aí por desenvolver toda a equipe, desenvolvendo-se o líder e o líder fazendo com que esses liderados também se desenvolvam para juntos atingir aí melhores resultados. E as desvantagens desse tipo de liderança são que não funciona quando os integrantes da equipe não estão dispostos, então a equipe precisa querer, precisa se comprometer a fazer com que esse trabalho funcione. Em algumas situações pode ser necessário comprometer os resultados com curto prazo para o alcance de resultados posteriores, então tem que ter aí esse manejo em relação aos prazos. Algumas situações eles podem apertar o prazo aí de uma determinada atividade, mas já pensando em um ganho maior no futuro, e exige que os líderes dediquem mais tempo ao desenvolvimento da equipe. Então o líder ele vai ter que ter aí uma autogestão de tempo, onde o seu planejamento, onde a sua performance tem que estar ali voltada muito para a equipe, tendo em vista que ele vai ter que desenvolver essa equipe para que essa equipe desenvolvida promova uma atuação melhor da empresa. E assim, quando eu desenvolvo a equipe, quando a minha empresa consegue atuar de forma mais eficiente, eu trago resultados, eu trago benefícios que vão atingir aí o time como um todo, onde todos vão ganhar. Então esses eram os estilos de liderança, de gestão que eu queria estar compartilhando aqui com vocês. Na apostila de vocês tem mais informações a respeito disso. Vocês podem e devem se aprofundar lá na apostila, realmente aí se debruçar em cima dessas leituras, não só da apostila, como de outros materiais que vocês achem nessa linha, nessa área. Quando a gente fala em desenvolvimento gerencial e comportamento organizacional, existe uma produção muito grande de conteúdos bons que vocês podem estar aí estudando, podem estar analisando para agregar mais conhecimento na formação de vocês, não só nessa disciplina, mas nas demais disciplinas que nós temos aí pela frente, tendo em vista que o nosso curso, aliás, os cursos, as graduações em si, as disciplinas elas são meio que entrelaçadas, então o conhecimento ele vai complementar o conhecimento de outra disciplina.
Então pesquisem, se dediquem muito a novas fontes de conhecimento, às novas informações, que com certeza isso só tem a agregar para você, tanto enquanto acadêmico, quanto um futuro profissional, um futuro gestor, um futuro líder. Tudo aí depende da forma com que você está trabalhando a sua formação. Até a próxima!